Amados, abra o Santo Livro, Juízes 11, do versículo 1 a 5. Juízes é o 7º livro da Bíblia. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Todos. Amém. Ainda há alguém que não encontrou? Falta o Eliseu. Esperar Eliseu. Amém? Diz assim o Santo Livro. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tob. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A minha palavra nessa oportunidade vai ser uma palavra bem pastoral de apacentamento, de direção para a sua vida. Mas o livro dos Juízes, que é um livro que narra, após a saga do povo de Israel, por meio de Moisés, e após a partida de Moisés, no capítulo de Deuteronômio, capítulo de número 34, Moisés morre, diz a palavra do Senhor, Deus toma para si Moisés, e Josué, ele tem por responsabilidade espiritual e militar guiar o povo a entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E Josué faz isso com muito êxito, com muita maestria. Teve alguns percalços, teve a perca da família de Acã, teve algumas rebeliões, mas todavia êxito. Mas só que após a morte de Josué, entra o ciclo dos juízes. Alguns falam que foram 14 juízes, outros 15. Mas a Bíblia narra algo muito ruim, amado. Muito ruim acerca do povo de Israel. Se nós fôssemos definir o livro de Juízes com uma única palavra, se eu fosse definir, eu definiria todo o livro de Juízes como inconstância. Inconstância. Porque todo o ciclo de Juízes, após a morte de Josué, a Bíblia diz que levanta uma outra geração que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco, diz a Bíblia, nem tampouco a obra que o Senhor realizara em Israel. Ou seja, uma geração que se levantou depois de Moisés, depois de Josué. A Bíblia diz que eles se esqueceram, amado. Se esqueceram dos milagres, se esqueceram da provisão, se esqueceram da lei de Deus, que Deus tinha dado a Moisés. Eles se esqueceram de tudo, se esqueceram do que Deus fez com o Egito, se esqueceram do que Deus fez no deserto. Essa geração que veio não sabia nada acerca do ser de Deus. Não sabia quem Deus era, o que Deus fez. Nada. E o texto diz: deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Se você for ler Número, Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus falou: não imiteis as outras nações, não atente para ela nem para os seus costumes. Então escute aqui, amado.
Deus não nos chamou para imitar o mundo. O mundo que tem que olhar para a igreja e imitar a igreja, não a igreja ao mundo. E hoje nós estamos vendo uma inversão de valores. A igreja está imitando o mundo e não o mundo olhando para a igreja. Deus levanta Israel para ser luz para as nações, um exemplo para as nações, mas o povo de Israel olhou para as outras nações e se assemelhou a ela, adorou seus deuses, adotou seus costumes, adotou seus hábitos, deixou-se o Senhor. Todavia sempre havia um remanescente, e Jefité é um desses. Jefité é um herói improvável. Jefité é um herói que, se fôssemos olhar pela sua origem, jamais nós queríamos ter Jefité como representante. E Jefité, meus irmãos, querendo ou não, ele se assemelha muito conosco. Porque o texto começa então dizendo: era então Jefité, o Gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. O autor aos Juízes, que não é dito quem é, ele começa citando o nome de Jefité, falando a origem paterna de Jefité, falando das suas virtudes. Quem era Jefité? Valente e valoroso, vírgula. Porém, o quê? Filho de uma prostituta. Geralmente o mundo é assim, o mundo quer nos julgar pela nossa história. Geralmente Satanás quer nos acusar pelo nosso passado. Geralmente o mundo ele quer nos condenar por aquilo que nem a gente praticou. Porque Jefité não tem culpa de que sua mãe era uma prostituta. Jefité não tem culpa que se a sua mãe era uma concubina. Jefité não tem culpa que seu pai e a sua mãe iniciaram-se uma relação de maneira ilícita. Mas todavia, o mundo quer nos condenar. O mundo quer nos acusar. O mundo quer levantar setas contra nós. O mundo não está nem aí para as nossas virtudes, capacidades, valência. O mundo até reconhece, mas nossos defeitos para o mundo ressalta-se muito mais do que as nossas virtudes. Ele faz questão. Era então Jefité, o Gileadita, valente. Ele era corajoso, era guerreiro, era hábil, valoroso, tinha estima, tinha talentos, tinha coragem, não se esquecera de Deus, não abandonou a lei de Deus, não esqueceu o tempo de Israel. Todavia, filho de uma prostituta. Porém, filho de uma prostituta. Eles querem nos acusar, gente. Certamente pessoas entraram aqui com setas inflamadas do diabo, amado, dizendo que você não tem valor, que você não merece a salvação, que Cristo não te redimiu, que o sangue do Cordeiro não tem poder de cobrir ou tirar, melhor dizendo, os pecados que sobre você havia, que não há possibilidade de você entrar nas mansões celestiais, que a obra que Deus iniciou em você, de fato não tem valia, porque o que ressalta-se sobre você é o seu passado, é a sua história, é onde você nasceu, de quem você é mãe, aonde você viveu, o que você fez, quem você era. Mas eu quero te declarar nessa noite, como a Bíblia diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, ó glória, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ó glória. Não há condenação sobre a tua vida, mano. Não interessa o que inferno, as trevas podem falar a nosso respeito. O que importa é o que Deus fez em nossas vidas. Mas eles querem nos acusar. Eles até reconhecem nossas virtudes, capacidades, valências. Eles sabem que você canta. Eles sabem que você adora. Eles sabem que você tem amor pelas almas. Eles sabem que você quer evangelizar. Eles sabem que você tem uma vida de oração. Eles sabem que você é uma mulher piedosa. Eles sabem que você busca a Deus, você ama a Deus,
que você se entregou de alma, corpo e espírito. Ele sabe que você, de fato, tem reverência na casa do Senhor, mas Ele quer acusar você daquilo que você praticou, daquilo que você fez, da sua origem familiar. Amados irmãos, se de fato nós fôssemos olhar da onde Deus nos tirou, quem nós somos, nós não teríamos dignidade. Por isso que a Bíblia diz: pela graça, ó glória, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obra, para que o homem se glorie. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Por isso que eu me afirmo na palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a sua vida, não há condenação sobre a sua casa, não há condenação sobre a sua família, não há seta, não há maledicência, não há feitiço, macumbaria, nada pode te atingir. Você é guardado pelo sangue do Cordeiro, oh glória. Querem te acusar de ser filho de pai separado. Querem te acusar de onde você nasceu. Querem te acusar porque você não tem um ambiente tradicional. Querem te acusar porque você não fez curso de teologia. Querem te acusar que você não tem dignidade, mérito para adorar, para cantar a Deus. Querem te acusar o Jefité. Eles querem dizer que nós não temos valor, irmãos, mas nós temos valor sim. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. O Filho de Deus tem carne por você e por mim. Então nós temos valor. Jefité, o gileadita, valente. Você é um valente de Deus, sim. Você é uma mulher valente de Deus, sim. Porque você quer manter a sua casa de pé, sim. Porque você ora pelo seu marido, sim. Porque você ora pela sua esposa, sim. Você é valente, corajoso. E Deus nessa noite quer confirmar no teu coração: aí, vai nessa tua força. Valente, corajoso. Aí sempre quer dizer, porém, né? Porém, entrou para a igreja, né? Mas, porém, né? Ela está pregando, né? Porém, né? Acho que se tocar um sambinha de repente. Ela não, está na igreja, mas se tocar a Anitta, de repente ela. Porém. O porém que o mundo diz a nosso respeito não determina quem nós somos, amado. Quem determina quem nós somos é o Senhor, é o sangue do Cordeiro. É aquilo que Ele realizou na cruz. Teotelestai, está consumado, está pago, quitado. Vocês estão livres. Livre. Não interessa a nossa origem, aonde nós nascemos, quem nós éramos. O escrito de dívida que era contra nós fora pago, quitado na cruz, está lá. Nós somos livres. Eles queriam dizer para Jefité, você não vai herdar, você não pode estar aqui, você não tem direito, você não tem herança, você é filho de uma prostituta, você não tem dignidade, moral. Jefité, você é um lixo, você não presta. Por quê? Porque você é filho de uma prostituta. Amados irmãos, pessoas que não reconhecem a obra de Deus em nossas vidas querem nos diminuir, querem nos menosprezar. É porque você fez um curso, uma faculdade. Há familiares de Deus que acham que você é arrogante, soberbo, porque você se formou, porque você ousou estudar, porque você ousou atravessar as fronteiras, e querem te diminuir, querem tirar o seu valor. Isso causa conflito. A Bíblia diz que os irmãos de Jefité não aceitavam que ele era também irmão. Gileade, seu pai, por algum motivo,
se relacionou com outra mulher. E teve Jefité, seu primeiro filho, o primogênito. E o versículo de número 2 diz: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Os irmãos de Jefité, enquanto eram pequenos, não falaram nada. Enquanto não tinham força, não falaram nada. Enquanto não atingiram um patamar, não falaram nada. Amado, dê poder a uma pessoa e veja quem ela é. Que o texto diz: os filhos da mulher de Gileade, já grande, repeliram a Jefité. Então tem pessoas que quando atingem um patamar, muda de caráter. Tem pessoas que de fato, se for promovido, muda o comportamento. Tem pessoas que, se de fato atingiram uma posição, altera a voz, muda o comportamento, muda o olhar, muda a postura, causa conflito no seio da família. Eles repeliram a Jefité depois que se tornaram grandes. Repeliram ele. Você já reparou, e é verdade que Jesus disse, Marcos 10:36, que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares, serão da sua própria casa. Você já reparou que isso geralmente acontece? Contenda entre família, briga entre irmãos, briga de irmãos contra irmãos, briga de filho com pai, pai com filho, contendas, acusações, briga. Hoje eu estava conversando com um rapaz que, pelo fato do seu pai falecer e deixar alguns bens, brigou com a mãe, brigou com os irmãos, divisão, ira, peleja, contenda, acusações, maledicência. Por quê? Se achava no direito. Eles estavam querendo ultrapassar a própria lei de Deus, amado. Tem pessoas que não reconhecem aquilo que Deus já nos concedeu e querem ultrapassar a lei de Deus. Eles estão falando que Jefité não tinha direito à herança. Jefité, você não herdará a herança. São os demônios já falando que nós não entraremos na terra prometida, mas quer o diabo ou não, a porta do céu está aberta para a gente. Nós herdaremos o reino de Deus. Contenda. Isaías 58:4 diz: eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Irmãos, briga, litígio, confusão, brigas em igreja, por posição, por status, por querer ser consagrado e não foi, não aceita, faz fofoca, maledicência, confusão, denigra a imagem de quem assim o foi, não fica satisfeito. Contenda, conflito entre irmãos. Só que a palavra, ela dá garantias para quem é filho, ou glória. A Bíblia diz, se você pegar o livro de Deuteronômio 21:15 em diante, fala da lei da primogenitura. E querendo os irmãos de Jefité ou não, a lei da primogenitura dava garantia a Jefité. Eles estavam acusando Jefité não por aquilo que Jefité fez. Eles estavam acusando Jefité porque estava sobre Jefité uma bênção duplicada. É por isso que, ministrando aqui, o Luiz falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus, a honra duplicada do Senhor. Aleluia. Mas eles querem dizer que a gente não tem direito. Eles querem dizer que a gente não vai se apossar. É por isso que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não assim houvesse, eu não teria tido. Em Israel, o que dava legitimidade se alguém era filho ou não, não era a mãe,
era o pai. Oh glória! Então não importa onde você nasceu, a sua origem familiar, o seu grau de escolaridade, a cor da sua pele, se você tem curso superior ou não, isso para Deus não interessa. O que interessa para Deus é a fé. E se você pela fé creu no Filho de Deus, você é filho de Deus. E você sendo filho de Deus, você tem direito à bênção da primogenitura. A graça, o favor, o perdão, a misericórdia de Deus te foram conferidas pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eles querem dizer que não. Mas não importa o que o mundo venha dizer. Sempre atente-se para a palavra. Não interessa o que os demônios, o que a sociedade, o que a mídia, o que os famosos vão dizer acerca de você. O que importa é o que a Bíblia diz acerca de você. E sobre nós não vale palavra de maldição, não vale acusação. Nós estamos sobre o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Valente, valoroso, mas foi acusado, foi expulso, foi jogado para fora. Jefité, olha a postura desse homem. Jefité era mais velho. A Bíblia diz que os irmãos de Jefité só o repeliram, só o expulsaram, só o acusaram, só levantaram o dedo depois que eles ficaram maiores, depois que galgaram a posição, a postura, um pouco mais de força. Mas Jefité era o mais velho, era mais forte, mais consciente. Quando esses irmãos o expulsa, você não vê Jefité rebatendo, discutindo, batendo boca, ou querendo atestar os seus direitos, porque ele sabia dos seus direitos. Mas Jefité, por algum motivo, a Bíblia diz no versículo 3, que ele foge para longe de seus irmãos. E eu quero dizer para você que fugir nunca é a opção. Não fuja do seu chamado. Não fuja da sua missão. Não fuja daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Como assim, pastor? Deixa mais claro. Não deixe o seu casamento, não abandone a sua família, não deixe os seus filhos. É a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se Ele te deu, é seu. Não fuja das suas responsabilidades. Jefté foi longe, saiu, foi para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tobi. Foi para longe, fugiu. Você já viu pessoas que quando há litígio dentro da igreja, o que elas fazem? Vão sair da igreja. Gosto de briga, contenda. Homens, mulheres, filhos, briga com o pai e foge, vai embora, vai morar na rua. Filho pródigo, lembra? Ele pega a herança do pai e vai embora, vai para a rua. O homem gadareno, o que aconteceu com aquele homem, gente? Ele tinha família. Quando Jesus o cura, Jesus fala, volta para sua casa. O que aconteceu com aquele homem para ele sair de casa? O que aconteceu com aquele homem para ele ter um espírito de loucura? O que aconteceu com aquele homem para ele ficar um fugitivo, um errante na sociedade? Certamente uma briga, uma contenda, um litígio o levou para a bebida, para as drogas, para a prostituição. Ele saiu de casa, abandonou os irmãos, a família, largou o trabalho. Pessoas começam a se embriagar, perdem o trabalho, se tornam pessoas em condição de rua. Foge. E Jefté fugiu. Não era para fugir. E se estabeleceu numa outra terra. Saiu da sua possessão. Saiu de Gileade. Saiu do seu território. Saiu da igreja. Saiu daquilo que Deus já tinha dado para eles. E o texto diz: e reuniu em torno de si um bando de vadios, outra versão, levianos, que andavam com ele. Saiba, amado, se você fugir,
da sua posição, da sua responsabilidade. Se você abrir mão da sua família, abrir mão do seu trabalho, abrir mão da sua chamada, abrir mão do ministério, abrir mão da fé, saiba, você vai se estabelecer num outro ambiente. E nesse outro ambiente estará também outras pessoas. Por isso que problemas foram feitos para ser resolvidos. Para serem resolvidos. Por isso que fugir nunca é a melhor opção. Jefité ficou sem casa, sem família, sem irmãos, sem futuro, sem esperança. Ficou sem nada. E se reuniu em torno dele um bando de vadios, levianos, e andavam com ele. Mas olha o que esse homem nos ensina. Olha o que esse homem nos ensina. Ele sai de Gileade e habita em Tobi. E em Tobi, homens levianos, vadios, assaltantes, bandidos, criminosos, homens sem dignidade, sem moral, se afiliam a Jefité. Mas o que me deixa impactado em Jefité é o seguinte: ele chega num lugar, mas o lugar não muda ele, é ele que muda o lugar, glória. Então, independentemente da sua ferida, da sua cicatriz, do seu trauma, você rompeu, saiu, abandonou, está procurando se encontrar novamente, se estabelecer. Ei, não deixe o ambiente te mudar, mude você o ambiente, ó glória. Aqueles homens se ajuntaram a Jefité, mas Jefité não se ajuntou com eles, era o que falavam de Jesus. Ei, esse daí não come com publicanos e pecadores? Ele come com prostituta? Se de fato fosse profeta, não saberia que essa mulher é uma prostituta? Falando de Jesus. Lembra de Davi na caverna de Adulão? Se ajuntaram junto de Davi, 1 Samuel 22, homens que se achavam em aperto, endividados, de espírito desgostoso, se ajuntaram a Davi. Mas Davi não ficou assim. Aqueles homens entraram lá na caverna. Quem estava lá? Davi. Os homens estavam em aperto, espírito angustiado, depressivos, deprimidos. Mas a Bíblia diz que eles se tornaram soldados, valentes, homens corajosos. Ou seja, eles foram inspirados por Davi. Aleluia. Então nós temos que ser sal e luz da terra. Como assim, pastor? Nós não devemos se deixar ser influenciado pelo ambiente. Nós devemos influenciar o ambiente. A Bíblia diz que Deus nos olhou para nós e falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal entra na comida, mano, e influencia para o bem e para o mal. Mas o que Deus chama para nós é para nós influenciarmos para o bem. Para o bem. Porque se salgar a comida, quem come? Pode dar aquela garfada, mas o resto você larga. Mas quando a comida está no ponto, igual eu falei para a negócio, falei para a negócio, pô, hoje o rango está demais. Aí ela, você sempre elogia a minha comida. Eu falei, não, quando está ruim, está ruim. Quando está ruim, está ruim. Aí ela fez a costela com agrião, com batata. Hein? Olha isso. Terra. Aquele feijãozinho fresquinho, cheio de alho, os temperinhos. Aí eu comi, elogiei a dona, a comida no ponto. Jefité, a despeito de ter feridas, a despeito de ter ruptura, a despeito de deixar a sua terra, a sua herança, ele vai para outra região, Tobi, ele habita lá, mas lá a essência do caráter de Jefité sobrepuja, levanta, acende, de maneira que os levianos, os vadios, os homens, amados irmãos, de mau costume, quando se aproximaram de Jefité, mudaram o seu comportamento, mudaram a sua conduta. Amados irmãos, nós somos tipo de pessoa que, se as pessoas se achegarem a nós falando fofoca, a santidade, a pureza, o poder do Espírito de Deus tem que constranger essas pessoas a ponto de mudar a conduta delas. Isso aconteceu com Jefité. O caráter dele era tão aquilatado que admirava, as pessoas ficavam admiradas
o caráter de Jefté. É como, amados, a Bíblia diz que nós somos vistos por uma tão grande nuvem de testemunha. Você pode não perceber, mas a sociedade está olhando você. A sociedade está nos vigiando. A sociedade está olhando para nós. Como nós falamos, como nós nos comportamos no ambiente de trabalho, na fila do banco, no mercado, na rua, em qualquer ambiente, a sociedade está nos vendo. Aí eles olham assim, essa menina séria, trabalhadora, digna, a menina educada, passa, dá bom dia, de postura, tem respeito. Alguém vai falar, não, ela vai na igreja, ela é crente. Ah, então é isso. Mas aquele camarada ali, né, cara gentil, cortês, prestativo, sempre ajudando, sempre com uma palavra amiga, uma palavra de conforto, sempre disponível, sempre cortês, sempre serviço. Como é que pode? Não, ele é crente. Ah, rapaz, mas onde ele trabalha não é uma desgraça, irmão. Como é que pode? Ele é crente. Ou seja, alguém que muda o ambiente. Muda o ambiente. Agora, Jefté conseguiu se estabelecer em todo. Agora, como é que estava a casa dele? Como é que estava a família dele? E outra coisa aqui, mas, tendo isso, o pai de Jefté não interferiu, amor. O pai de Jefté não se meteu. Como assim, pastor? Escuta, às vezes nós somos feridos na nossa história, na nossa vida, na sociedade, na igreja, e Deus não vai interferir, Deus não vai se meter, Deus permitirá que as coisas aconteçam conosco, Deus permitirá que coisas que aos nossos olhos não parecem boas, aconteça conosco. Gileade, a terra do nardo, a terra do unguento, a terra do poder do Espírito Santo, a terra da presença de Deus. Gileade, o pai que gerara Jefté, não interferiu, não se meteu, deixou o filho sair, deixou o filho ser expulso, deixou o filho errante. Há momentos que Deus não interfere em situações da nossa vida. Isso fala também da soberania de Deus. É porque nós não temos, amados irmãos, o poder da onisciência. Nós atentamos para o presente, mas Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Talvez você está se lamentando com o seu presente, mas você não sabe o que reserva você no futuro. No futuro, nós temos um futuro glorioso reservado para nós. Você pode não ver, mas já está preparado para você. Jefté achou que já não tinha mais jeito, já não tinha mais possibilidade. Estou sem família, estou sem terra, estou sem herança. Mas quando ele chega em todo, ele já se estabelece. E lá Jefté se levanta. Mas um Deus que é justo, não deixa os seus filhos desamparados. A Bíblia diz que Deus pesa as coisas na balança de precisão. Quando eles estavam na terra, tinha vários povos ao redor. Uma delas, os amonitas. E há 300 anos atrás, o povo de Israel queria passar pelo território de Amon. E eles pedem para passar, eles não queriam se estabelecer. Eles pedem para passar. O rei de Amon não permite, faz guerra contra Israel. E pelo fato dos amonitas fazerem guerra contra Israel, Deus dá vitória a Israel. Israel vence os amonitas e tomam posse da terra. E a terra é por herança deles. Depois de 300 anos, os amonitas sempre estavam em guerra contra Israel, querendo novamente tomar a terra, a herança. Entendam, o que é isso? Satanás não desistirá de querer arrancar a salvação de nós. Por isso você deve ser firme e constante. O que eu falei que se fosse definir o livro de Juízes eu falaria? Que seria uma inconstância. Mas Jefté era diferente. A Bíblia diz que se levanta os filhos de Amon e peleja contra Israel, versículo 4.
Aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar quem? Jefité, na terra de Tob. E disseram a Jefité: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Guerra, peleja, contenda, aperto, confusão. Se levantou contra Israel, contra os irmãos de Jefité, contra o povo de Gileade. Os filhos de Amon se levantam, e os anciãos lembram de quem? Jefité. E a característica de Jefité era o quê? Valente e valoroso. O que isso nos ensina? Quando aqueles que nos desprezaram, nos humilharam, riram de nós, zombaram de nós, nos expulsarem da nossa posição, amado, a Bíblia diz assim em Gálatas 6,7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. O que semeia na carne colhe corrupção, o que semeia no espírito colhe vida eterna. Os irmãos de Jefité semearam a contenda, a briga, a calamidade, a confusão. No momento certo a colheita chegou. Quem que Deus fez eles lembrar? De Jefité. Deixa a pergunta: quando aqueles que te feriram, quando aqueles que te abandonaram, quando aqueles que te magoaram precisarem da sua ajuda, você estende a mão ou pisa em cima? Quando o seu marido te ferir, quando a sua esposa te humilhar, quando o seu filho se revoltar contra você, e num futuro, talvez distante ou próximo, ele precisar de você, o que você fará? Estenderá a mão? Ou chutará e falará: é a justiça divina, está tendo o que merece? Porque aqui Deus estava querendo tratar tanto Jefité quanto seus irmãos. Os anciãos lembraram de Jefité e foram lá. Jefité, os filhos de Amon se levantaram contra nós, estão pelejando contra Israel, estão derrotando seus irmãos, seu povo. Jefité, você é valente, corajoso, por favor vem e ser por cabeça e combatamos contra os filhos de Amon. Eles queriam até uma reconciliação, irmãos, pelos motivos errados, mas queriam uma reconciliação. Porque geralmente assim, você já reparou? Que pessoas que às vezes nos machucam, nos ferem, às vezes não tem a hombridade de falar: olha só, vamos conversar. Conversa madura, adulta. Vamos conversar. Olha só, eu queria te pedir perdão. Eu fui grosso, eu fui hostil, te magoei, feri. Eu estou aqui reconhecendo a minha falha, quero pedir o seu perdão. Não, geralmente vem até nós quando estamos só precisando. Assim era o ciclo do povo de Israel. Só ia até Deus quando estava em aperto. Só ia até Deus quando os inimigos estavam sobrepujando. Só buscava Deus de Israel quando estavam sendo derrotados. Muitas pessoas são assim. Só vem para a igreja quando está em aperto. Só busca o Senhor quando está doente. Só busca Deus quando está desempregado. Mas Deus não é assim, amados irmãos. Deus não vira as costas. Deus não abandona. Independentemente das pessoas buscarem a Deus pelas motivações erradas, Deus sempre abre os braços e fala: vem, meu filho, eu sou com você. Jefité não virou as costas, mano. Jefité não pisoteou mais. Jefité poderia falar assim: problema de vocês. Vocês não me mandaram embora? Agora que está em guerra, vocês lembraram de mim, né? Porque eu sou corajoso, eu sou valente. Porque eu sou o único dessa família que busca. Porque eu sou o único dessa família que ora. Sou o único dessa família que lembra do Deus de Israel. Vocês abandonaram. Vocês estão adorando a Quemosh. Vocês estão adorando a Tamuz.
vocês estão adorando a Moloque, vocês se assemelharam ao mundo, vocês se assemelharam aos amonitas, os filisteus, vocês estão adorando outros deuses. Agora vocês lembraram que eu sou crente. Agora que está alguém endemoniado, vocês me chamaram, chama fulano de tal. Ele é crente, ele expulsa os demônios. Chama ele. Não é assim, amado. Você está lá no seu trabalho, ninguém liga para você. Está vivendo, tranquilo, está lá, quietinho. Fica alguém endemoniado. Chama o Glaucio lá. Chama o Glaucio. Por quê? Fulano está endemoniado. Chama ele, só ele que é crente. Eu já passei por isso, amado. Chama o fulano de tal lá, o fulano está endemoniado, chama ele lá. Aí você vai lá, expulsa o demônio, ora, prega a palavra. Aí eles querem se reconciliar pelos motivos errados, mas eles vão, e nós não devemos virar as costas quando isso acontecer. Porque isso é muito difícil, manter a postura, manter-se firme, lembrar das feridas, lembrar de tudo aquilo que nos foi feito. Eu fiquei 1 ano sem falar com meu pai. 1 ano inteiro, morando na mesma casa, mas parecíamos que não existia, nem ele e nem eu. Ele para mim era morto, e eu não sei se eu para ele eu era morto. Porque simplesmente eu fui colocar o meu irmão para tomar banho e meu irmão não queria. Eu fui colocar o meu irmão para tomar banho, meu irmão começou a se espernear, gritar e fazer escândalo. E eu coloquei para ele tomar banho, porque já era hora de tomar banho, estava anoitecendo. Como eu cuidava dos meus irmãos, eu dava banho, fazia comida, dava comida para eles. Quando minha mãe chegava, estava todo mundo direitinho. E quando meu irmão começou a fazer escândalo, meu pai veio sem causa e simplesmente me deu um soco no rosto. E eu, um garoto de 13 anos, fiquei irritado, quase parti para dentro do meu pai, tirar, me separar. Ele vem, você é macho, você quer? E daí para lá eu nunca mais falei com ele. 1 ano. E meu pai é desse perfil que eu estava aqui descrevendo para vocês, que não chega face a face e tem uma conversa madura. Olha só, eu errei, me perdoa, eu não quero. Meu pai é daquela pessoa que, se ele te maltratar, ele finge que esqueceu e vai vivendo dessa maneira. Aí quando toma uma cerveja, uma cachaça, não sei o que, e abraça e tal. Aí você... Mas o tempo foi passando e eu falei, eu não posso me assemelhar a ele. Eu não posso fazer com ele o que ele faz comigo, independentemente dele estar errado ou certo. Ele é o meu pai. Eu fui até ele, a gente se reconciliou, voltamos a se falar, mas quase 1 ano sem se falar. Hoje eu fui num velório, fui fazer um velório hoje. A neta da senhora que morreu, alguns anos atrás, o pai dela faleceu. E ela, por fazer faculdade, estudo, curso, não pôde estar no velório do pai e não falava com o pai constantemente. Se traumatizou, precisou de fazer tratamento psicológico. Porque ela achou que não deu a devida atenção para o pai como merecia. Essa senhora que faleceu hoje, que foi sepultada hoje, ela fez aniversário ontem. E a neta dela, essa que perdeu o pai, disse que viria para o aniversário da avó. Veio. Não veio. Quando foi hoje de manhã, ela passa mal e parte. E avisaram para a neta. Outro trauma, outro choque. Então, independentemente, amado, se pelos motivos errados ou não, você deve se retratar, se reconciliar, ou alguém com você, deixe tudo para trás e se reconcilia. Cuida da sua alma, trata da sua vida. Não passe por cima de pessoas, ou acuse ou receba acusações. Jefité, ele até fez uma proposta, ele falou, olha só, eu até volto. Mas eu for por chefe, por cabeça de vocês, comandante, líder militar e espiritual,
porque eu tenho capacidade para isso. Eles aceitaram. E a Bíblia diz, eu já estou terminando, minha tangedora pode me acompanhar, por favor. Versículo 7. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estáis em aperto? Ou seja, Jefté está falando, não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês que me abandonaram? Não foram vocês que viraram as costas para mim? Agora que vocês estão em aperto, estão me procurando? Agora que vocês estão em dificuldade, querem a minha oração? Agora que vocês estão endividados, querem o meu dinheiro? Não foram vocês? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Jefté aceitou. Jefté foi. Jefté saiu numa condição, voltou em outra. Por quê? Porque quem tem promessa, passe o tempo que passar, ela acontecerá. Eles expulsaram Jefté: você não tem herança, você não tem direito, você não tem dignidade, você não pode ficar aqui. Quando o cara apertou, de quem que eles lembraram? Jefté. E Jefté voltou o quê? Por cabeça sobre o povo de Israel. O perdão, amado, sempre é a chave para toda a cura. Tem pessoas, amados, que a despeito de perdoar o outro, aqui, mas não se perdoa. Não se perdoa. Jefté era um homem bem resolvido. Jefté era um homem que sabia quem ele era, independente do ambiente. Jefté, ele sabia quem ele era. Porque eles falaram: você é filho de prostituta. Mas ele falava: não, eu sou filho de Gileade. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem é o Senhor. Eu sei quem é Cristo. E Jefté guerreia contra os filhos de Amon. E a Bíblia diz que ele tem vitória. Ele tem vitória. Interessante que essa guerra aqui, que quando o rei amonita está indo à peleja, Jefté está indo ao encontro, Jefté faz a guerra diplomática primeiro. Ele tenta resolver da melhor maneira possível, sem guerra, sem flecha, sem morte, sem derramamento de sangue. Ele manda uma carta e falando: olha só, nós não queremos tomar a sua terra, nós não queremos tirar nada de vocês, pelo contrário, quando Deus de nossos pais tirou o povo da terra do Egito com mão forte, mão de poder, e fez passar pelas outras nações, nós pedimos ao rei de Amon para que nós pudéssemos passar, e ele não lhe permitiu, e o Senhor nos deu a terra por herança. Mas a Bíblia diz que o rei de Amon não aceita. Ele quer guerra, ele quer contenda. Mas o 29 diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa para Gileade passou até os filhos de Amon. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Ou seja, Jefté falou: eu não quero guerra, mas se vocês querem guerra, a guerra vocês vão ter. E o meu Deus é um Deus que me dá vitória, porque eu sou justo, eu sou justificado, eu sou salvo, eu sou lavado, remido pelo sangue do
cordeiro. E teve vitória, mano. Teve vitória. O que me impactou foi que, numa geração que todo mundo se esqueceu de Deus, numa geração que em 40 anos não guardava a história, não conhecia os milagres, os prodígios, Jefité tinha uma memória de 300 anos atrás, dos feitos, milagres, prodígios e maravilha. O que eu aprendo é que, numa geração que se esquece do Senhor, se tiver um que se lembra de Deus, é esse que Deus vai usar. No meio de uma geração que não se lembra do Senhor, se tiver um nessa casa que se lembra de Deus, que se coloca de joelho, que busca a face do Senhor, Deus dará vitória. Se nessa casa, nessa família, nesse casamento, um só se posicionar e falar: eu vou estar aqui, de pé, lutando, guerreando, mantendo, guardando essa casa, Deus dará vitória. A despeito, amado, eu não quero nem entrar nesse mérito, não é essa o crime da mensagem. Jefité ter vitória, fazer um voto ao Senhor, um voto extremamente precipitado. A Bíblia diz, em Hebreus 11:32 em diante, que Jefité está na galeria dos heróis da fé. Quer queiram, quer não, o nome de Jefité está aqui como um herói, um valente da fé, que destronou e destroçou os exércitos inimigos. Que independente do rótulo que possam colocar sobre você, saiba de quem você é filho. Você é filho do rei. Você é filho de Deus. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Deus limpou sua ficha. Sua ficha era corrida, era mais suja do que tudo. Deus limpou, você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Não aceite acusação. Deus é o seu Pai, amado. Fique de pé comigo se você pode. Em nome de Jesus Cristo. Efésios 5:17 diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, com a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 6:10 diz: por demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Hebreus 11:32 em diante diz: mas que direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé venceram reinos e praticaram justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, Daniel, apagaram a força do fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugir os exércitos dos estranhos, pela fé, pela fé. O único instrumento que nós precisamos, amado, para vencer é a fé. É a fé. É disso que eu e você precisamos. Vamos adorar esse Deus. Porque será que Jefité imaginaria que seus irmãos dependeriam dele e ele seria o agente de livramento, de cura, de resposta? Mas é isso que as pessoas querem fazer. Deus quer pegar aquele a tratar a sua alma, a tratar a sua vida, a sua história. Imagina o reencontro dele com seus irmãos. Ele voltando como chefe, valente, já tinha soldados junto com ele, os levianos, os vadios. Está vendo Jefité, cabeça erguida, e eles pensando: pensei que Jefité tinha morrido, sem herança, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Mas ele deu a volta por cima. Ela deu a volta por cima. Pensei, rapaz, se separou, está divorciado. Pensei que ele ia se afundar na cachaça, na bebida, mas não. Ele deu a volta por cima. Ele está de cabeça erguida, está com dignidade. Rapaz, pensei depois que ela largou esse cara, pensei que ela ia ficar deprimida, mas não, ela deu a volta por cima. Está estudando, está trabalhando, está se capacitando, está na fé, está na presença. Deu a volta por cima. Está lá Jefité voltando, como chefe, como guerreiro, e ainda derrotando o exército inimigo. Jefité tinha valor. Você tem valor. Você tem valor.
Jefté não estava esquecido não. Deus era com ele.